Olá, caros amigos e irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu quero começar esse vídeo enfatizando que meu objetivo aqui não é julgar, muito menos condenar quem quer que seja. É verdade que o conteúdo desse vídeo poderá causar algum desconforto ou até mesmo uma certa indignação em alguns, mas poderá servir de auxílio e edificação espiritual a outros. Tudo depende da maneira como cada um receberá a mensagem. É importante enfatizar também que eu não estou aqui me colocando num patamar superior de santidade. Tenho minhas próprias batalhas contra minhas próprias deficiências de caráter, como qualquer pecador. Por isso o objetivo desse vídeo é a reflexão. Seja muito sincero, quando você viu o título desse vídeo, o que você sentiu? Você pode ter pensado assim, bom, eu vou assistir ao vídeo porque foi alguém de minha confiança que me enviou, então deve ser algo útil, apesar do título. Ou então você pode ter pensado assim, opa, esse eu quero ver, quem é esse tal pastor e que situação comprometedora foi essa? E se eu dissesse que esse vídeo comprometedor não é de nenhum pastor adventista, mas é você que aparece nesse vídeo? É você quem foi flagrado numa situação bastante constrangedora. Como você se sentiria nesse exato momento em que estaria prestes a exibir o vídeo? É verdade que existem pessoas que detestam e fogem das rodas de fofoca. Mas também é verdade que existem aqueles que são irresistivelmente atraídos a uma boa fofoca. Adoram uma conversa em que se pode livremente falar mal dos outros, adoram saber dos últimos escândalos. Que tipo de pessoa é você? Você já deve ter deduzido que não tenho nenhum vídeo comprometedor de pastor adventista para mostrar. Observe que o título desse vídeo é uma interrogação, não uma afirmação. E se isso te decepciona? Então é hora de rever alguns conceitos e resgatar alguns princípios. Eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Creio que o conteúdo será útil para você que tem o hábito de falar mal dos outros, para você que procura não falar mal de ninguém e também para você que tem sido vítima da maledicência dos outros. Mas o que é maledicência? Veja como o dicionário define. Maledicência, qualidade de quem é maledicente ou maldizente, aquele que fala mal dos outros, que difama, ação ou hábito de dizer mal dos outros. Alguns podem pensar que maledicência se refere apenas a inventar boatos, disseminar mentiras, espalhar calúnias, mas a maledicência é a prática de simplesmente falar mal dos outros, ainda que seja verdade o que está sendo dito. Alguma vez você já descobriu que alguém estava falando mal de você? O que você sentiu? Não é nada agradável, né? É algo que nos entristece muito. Mas vamos inverter a questão. E eu, será que eu já falei mal de alguém? Como essa pessoa se sentiu ou sentiria se descobrisse? O sentimento de tristeza ou quem sabe até de indignação e revolta que eu senti por alguém estar falando mal de mim, não seria o mesmo da pessoa de quem falo ou falei mal? Ficamos indignados quando alguém fala mal de nós, mas por que não ficamos indignados por falarmos mal de alguém? Nossa língua, irmãos, tem muito poder, mas não paramos para pensar nisso. Veja o que a Bíblia revela. A morte e a vida estão no poder da língua. Por meio de nossas palavras podemos confortar ou desesperar, demonstrar amor ou ódio, instruir ou enganar, salvar ou fazer-se perder, edificar ou destruir, reanimar ou matar. Uma língua descontrolada é uma das ferramentas mais eficazes de Satanás. Por esta razão, o salmista adverte: guarda a tua língua do mal. E o salmista tomou uma decisão: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Temos controlado nossa língua ou sido controlados por ela? O que temos falado uns para os outros e, principalmente, o que temos falado uns dos outros? Não deve ser considerado coisa vã falar mal de outros. Muitas vezes, em nossas rodas de conversas, passamos a falar mal das pessoas. Membros da igreja falam mal de pastores. Pastores falam mal de membros da igreja. Membros da igreja falam mal uns dos outros. Pastores falam mal uns dos outros. Muitas vezes, falamos mal até dos nossos próprios amigos e familiares. E alguns podem pensar, não há nenhum mal em fazer algumas observações sobre a vida alheia. Será mesmo? Pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Mas serão os resultados desta mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos, ou seja, por julgar injustamente as intenções de alguém? Pela mancha da reputação, quando por nossas palavras destruímos a imagem, destruímos a reputação de alguém? Pela dissecação do caráter? O que é essa dissecação do caráter? Aqueles que são profissionais de saúde compreendem melhor essa expressão.
Em um estudo de anatomia humana, por exemplo, dissecar é cortar o cadáver em pedaços, separar essas partes para serem examinadas uma a uma. Muitas vezes, em nossas rodas de conversas, estamos cortando o caráter de pessoas em pedaços para examiná-lo parte por parte, invadindo ousadamente a jurisdição de Deus. Me pergunto, enquanto estou dissecando o caráter dos meus irmãos, o que Deus vê ao dissecar o meu? Veja como a maledicência é classificada nas Escrituras. Nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, inventores de males, os que são sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio. Veja, aquele que fala mal dos outros está no mesmo grupo dos homicidas e realmente podemos matar com as nossas palavras. Cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Segundo o juízo de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Os que falam mal dos outros são dignos de morte. Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pode parecer exagero para nós, mas no tribunal do céu, os que falam mal dos outros são colocados no mesmo grupo dos adúlteros, dos ladrões, dos bêbados, dos assassinos. O salmista, inclusive, faz uma analogia forte, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. O salmista está dizendo que da boca do maledicente sai tanta podridão, tanta imundícia, quanto a que existe dentro de um túmulo, onde há um cadáver apodrecendo. E este hábito pode estar tão arraigado no meu caráter que falar mal dos outros passa a ser algo normal, uma espécie de lazer, uma diversão, um passatempo para mim. Veja o que a Bíblia questiona. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Tenho eu mantido o hábito de falar mal dos outros? De dissecar o caráter dos meus irmãos? Tenho feito falar da vida alheia meu passatempo, minha diversão? Minha garganta tem sido uma sepultura aberta exalando cheiro de morte? Falar mal, destruir a reputação e o caráter dos outros tem sido meu alimento diário sem o qual não consigo sobreviver? Quantas famílias temperam sua refeição com dúvidas e contestações? Dissecam o caráter de seus amigos? Observe a que ponto podemos chegar, falar mal dos próprios amigos. Dissecam o caráter de seus amigos e servem-no como saborosa sobremesa. A expressão saborosa aqui indica que há prazer em fazer isso. Um precioso pedaço de maledicência percorre a mesa para ser comentado. Não raro, quando assentados à mesa, os membros da família passam ao redor um prato de criticismo, ou seja, de crítica, de disque, de escândalo. Viesse Cristo hoje, e não encontraria muitas das famílias que se dizem cristãs acariciando o espírito de criticismo e maldade? Os membros de tais famílias não estão aptos para se unirem com os membros da família de cima. Que dura advertência, irmãos! Se tenho o costume de falar mal dos outros, não estou apto para estar no céu. E, portanto, se não me arrepender, se não abandonar essa prática, se não permitir que o Espírito Santo me transforme, jamais entrarei nos portais da Cidade Santa, por mais ativo que eu seja na igreja. Ellen White certa vez escreveu uma advertência a pessoas que se reuniam para entretenimentos sociais e que durante essas reuniões consumiam café. Deus já nos advertiu que o consumo de café é pecado e que não deveríamos sequer tocá-lo ou manuseá-lo. E veja o que acontecia ali sob o efeito desse estimulante. Ao fazerem-se sentir os efeitos estimulantes, solta-se a língua e eles começam a má obra de falar mal de outros. Os petiscos de maledicência são passados ao redor. Esses irrefletidos tagarelas se esquecem que têm uma testemunha. Invisível observador está a escrever-lhes as palavras nos livros do céu. Todas as nossas palavras, mesmo aquelas que são pronunciadas em segredo, são minuciosamente anotadas nos livros do céu. E no juízo teremos que encará-las. Observe uma coisa no texto que acabamos de ler. Ellen White está advertindo pessoas que estavam com a mente entorpecida pela cafeína. Imagine o que ela diria àqueles que falam mal dos outros naturalmente, sem necessitar de nenhum estimulante para soltar a língua? O falso irmão, veja como isso é sério, Ellen White chama de falso irmão. O falso irmão esquece as suas próprias fraquezas humanas, esquece sua obrigação de não pensar nem falar mal para não desonrar a Deus e ferir a Cristo na pessoa de seus santos. E todo defeito em que se possa imaginar é comentado sem misericórdia.
Os que se entregam a esta inclinação abrem a porta para que Satanás entre no coração e os leve a depressa se lembrarem das falhas e erros dos outros, demorando-se em suas faltas. Meus irmãos, eu sei que eu tenho defeitos como qualquer outro pecador. Mesmo assim, sempre me entristeço muito quando fico sabendo que alguém falou ou está falando mal de mim pelas minhas costas. E sei que você também se entristece quando falam mal de você. Porém, quantas vezes paramos para pensar naqueles de quem nós falamos mal? Vi que quando irmãs e irmãos, evidentemente, dadas a muito falar se reúnem, geralmente Satanás está presente, pois ele encontra emprego. Ele está ao lado para agitar a mente e tirar o maior proveito da vantagem conseguida. Ele sabe que toda essa tagarelice, mexerico e revelação de segredos e dissecação de caracteres separa de Deus a alma, é morte para a espiritualidade. Diante de tudo isso, quem eu tenho sido? Será que tenho mantido o hábito de vasculhar, encontrar, comemorar e divulgar os erros cometidos pelos meus irmãos? Sejam eles pastores, líderes ou membros em geral? Será que tenho o hábito de buscar erros, encontrar escândalos e divulgá-los? Será que tenho mantido o hábito de falar mal das pessoas? Pense comigo. Esta é minha esposa. Ela tem defeitos, como eu também tenho. Mas eu ficaria muito chateado se visse alguém falando mal dela, mesmo que estivesse falando a verdade. Esses são meus pais e meu irmão. Eles também têm defeitos, assim como eu. Porém, da mesma forma, eu ficaria muito chateado se visse alguém falando mal deles, mesmo que estivessem falando a verdade. Sabe por que isso me deixaria muito chateado? Porque são minha família. São as pessoas a quem mais amo nesta terra. Por mais que tenham defeitos, assim como eu tenho, são minha família. E não quero ouvir pessoas falando mal da minha família, ainda que estejam falando verdades. Da mesma forma, as pessoas não querem me ouvir falando mal daqueles a quem eles amam. E é óbvio que amor não significa omissão diante das falhas. As pessoas que mais nos amam são, em geral, as que mais nos repreendem. Mas de que forma elas fazem isso? Pense na seguinte situação. Suponha que seu pai esteja traindo a sua mãe e todo mundo já está sabendo disso. Você então, com muita tristeza, procura seu pai para conversar e repreendê-lo por seu comportamento, que está trazendo vergonha à família e à igreja. Porém, alguns dias depois dessa conversa, você vê seu pai saindo de um motel com a amante. Você rapidamente pega o celular e filma a cena. Então você corre para casa, publica esse vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais possíveis para que todos vejam seu pai saindo de um motel com a amante. Você faria isso? Não? Ué, mas pecados públicos não têm que ser repreendidos publicamente? Alguns até fariam isso. Porém, aqueles que amam seus pais diriam assim: claro que eu não faria isso. Por mais que meu pai esteja errado, eu não ia querer fazer minha família passar uma vergonha dessas. Já é vergonhoso demais para nós todo mundo estar sabendo o que meu pai está fazendo, porque eu iria envergonhar ainda mais minha família. Se o pecado já é público, para que dar mais publicidade àquilo que traz vergonha para minha família? Vamos trazer essa analogia para o ambiente da igreja. Eu vejo que um irmão ou um pastor está em erro. Seu pecado já se tornou público. Então eu o procuro para conversar e repreendê-lo cordialmente ou de forma mais enérgica. A partir daí, o que mais posso fazer? Falar mal dele para os outros irá ajudar em alguma coisa? Ficar comentando e comentando o caso dele irá resolver? Irá fazê-lo mudar? E se o pecado já é público, por que eu deveria dar mais publicidade ainda? O que eu ganharia com isso? Apenas mais vergonha para a minha família espiritual. Queridos irmãos, não somos perfeitos, por isso a igreja não é perfeita. E precisamos ser constantemente repreendidos. Mas enquanto resolvemos os nossos problemas internos, veja o cuidado que nós devemos ter. Nenhum incrédulo deve estar ciente desse assunto particular. Não o tornem conhecido dos inimigos de nossa fé. Eles não têm o direito de saber de certos assuntos da igreja e muito menos devem ser-lhes expostos às fraquezas e erros dos seguidores de Cristo. Você pode discordar disso, mas esta é a revelação do Senhor. E eu não creio que você e eu sejamos mais sábios do que Ele. Os problemas que ocorrem em nossa família, seja ela de sangue ou espiritual, devem ser tratados dentro do menor círculo possível. E se um erro já se tornou público e, portanto, já causa vergonha à família, por que deveríamos publicar mais e nos demorar a comentar o problema? Há alguns que vigiam com a mente e os ouvidos abertos para captar os escândalos que estão no ar. Esses mexeriqueiros fazem a obra de Satanás com surpreendente fidelidade.
Mesmo professos cristãos fecham os olhos a tudo que é puro, honesto, nobre e amável, entesourando, ou seja, acumulando, juntando tudo que é objetável e desagradável. E fazendo o quê? Publicando-o ao mundo. Manifestasse o Senhor para convosco o mesmo Espírito que tendes demonstrado para com vosso irmão, e serias destruídos sem misericórdia. A maledicência é um pecado tão grave que, apesar de ser o dever dos pais ensinar, orientar e, acima de tudo, dar exemplo aos filhos contra esse mal, até mesmo aos professores é solicitado um auxílio. O professor muito poderá fazer para desencorajar aquele mau hábito que é a maldição da coletividade. Repito, a maldição da coletividade, da vizinhança e do lar, a saber, o hábito de falar por detrás, tagarelar, criticar impiedosamente. Tal hábito revela falta de cultura, de educação e da verdadeira bondade de coração. Inabilita a pessoa, tanto para a sociedade dos que verdadeiramente são cultos e educados neste mundo, como para a associação com os seres santos do céu. Quando me deparei com esse texto, irmãos, confesso que fiquei bastante envergonhado. Quantas vezes cometi esse pecado? Quantas vezes? E descobri que isso é característica de uma pessoa sem educação e sem cultura. Percebi então que posso ter diplomas universitários, posso ser um mestre, um doutor, um PhD, uma pessoa de influência, posso ocupar um cargo importante, mas se falo mal dos outros pelas costas, sou uma pessoa sem educação e sem cultura. Fiquei envergonhado de mim mesmo, mas me senti feliz pela repreensão do Senhor ainda em tempo de graça, ou seja, ainda em tempo de mudar. Eu bem que poderia me justificar dizendo assim, mas o que eu estou falando da pessoa, irmão, é verdade, não é calúnia. Ora, se é verdade, então devo ir até ela e conversar. Ah, mas já conversei, ela não me ouve. Ora, e vai ouvir falando por detrás? Resolverá falar dela pelas costas? Quem sabe eu poderia dizer de uma forma desafiadora, o que falo pelas costas eu falo na cara se tiver que falar. Ora, se eu tenho essa coragem toda, por que estou falando pelas costas? Ou então eu poderia me explicar assim, só estou falando dela aqui porque eu já falei na cara dela. Bom, se já falei diretamente à pessoa, por que continuar falando pelas costas? No que isso vai ajudar? Quando arquitetamos desculpas para o egoísmo, suspeitas ruins e maledicência, educamos a alma no mal, ou seja, nós ensinamos a nós mesmos a sermos maus. E se continuarmos a assim proceder, tornar-se-á um hábito o ceder à tentação, estaremos então no terreno de Satanás, vencidos, fracos e sem ânimo. É quando nós educamos a nossa alma no mal que passamos a considerar um pecado grave como algo inofensivo. E a maledicência faz mal a todos os envolvidos. Mas quem é o mais prejudicado? A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. E isso é tão grave, irmãos, que por mais que oremos e oremos e oremos e façamos vigílias e vigílias e jejuns e mais jejuns pelo derramamento do Espírito Santo, a maledicência impede que isso aconteça. Ela simplesmente bloqueia a chuva serôdia. O Espírito não poderá nunca ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros, invejas, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências. São coisas de Satanás e barram de forma eficaz o caminho à operação do Espírito Santo. E quais as consequências disso? Há igrejas em que a espiritualidade quase já foi morta, porque se permitiu entrar o espírito de maledicência. Para exemplificar isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história real, que foi contada pelo pastor Pavel Goya, que é editor da revista Ministry Magazine e secretário ministerial associado da Associação Geral da Igreja Adventista. Ele contou essa história num sermão pregado na Igreja Adventista de Lexington, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Ele conta que na cidade da Romênia onde ele nasceu, havia uma excelente igreja adventista, uma igreja unida, vibrante, que crescia cada vez mais espiritualmente. Porém, os membros começaram a se envolver numa onda de fofocas entre si. Usando as palavras do pastor, os membros estavam devorando uns aos outros como se fossem verdadeiros canibais. Brigas políticas, problemas morais, todo mundo falando mal de todo mundo, uma confusão. Mesmo com os apelos do pastor local e até mesmo depois de diversas disciplinas e exclusões, nada mudava. Um dia, a perseguição do comunismo romeno da época estava prestes a atingir aquela igreja. Policiais foram enviados para invadir a igreja, prender os membros e demolir o prédio. A comissão da igreja estava reunida naquele dia e, ao perceber a aproximação dos policiais, trancaram os portões. Nesse momento, quando a prisão era iminente, sabe o que os membros da comissão fizeram?
Todos se ajoelharam e começaram a orar. Mas a polícia continuava cercando a igreja e ameaçando arrombamento. As orações eram inúteis. Então um dos líderes confessou: como podemos pedir a presença de Deus se estamos nesse estado espiritual tão lastimável? Então um dos líderes procurou o outro e disse: olha, eu tenho falado mal de você pelas suas costas. Você pode me perdoar por isso? O outro respondia: eu também tenho feito isso com você. Você também pode me perdoar? Então todos os demais líderes começaram a conversar entre si e confessar uns aos outros, e todos se abraçaram e choraram. E enquanto faziam isso, a presença do Espírito Santo foi sentida, foi percebida naquele lugar. Os policiais que estavam lá fora, surpreendentemente, se retiraram. No sábado seguinte, essa experiência foi contada a toda a igreja. E sabe o que aconteceu? O mesmo que aconteceu naquela comissão. Os membros se levantaram e começaram a confessar e a pedir perdão uns aos outros, se abraçando e chorando. Algum tempo depois, uma nova igreja foi construída e o regime comunista parecia não ter nenhum poder para impedir isso. Foi um verdadeiro reavivamento. Você se lembra como os problemas começaram? Brigas, fofocas, intrigas, maledicências. E como tudo foi resolvido? Pelo poder de Deus em resposta ao clamor de seus filhos. Depois de estes terem desobstruído o caminho, eliminando a dissensão entre eles, confessando, perdoando as faltas uns aos outros e cessando a obra de falar mal uns dos outros. Uma igreja prestes a morrer foi reavivada. E aqui fica claro que a oração é inútil quando permitimos que o espírito de contenda e maledicência esteja entre nós. Por isso Ellen White escreveu, como vimos anteriormente, não considere falar mal dos outros como coisa vã, coisa pequena, sem importância, pois esse hábito impede a operação do Espírito Santo. Mesmo muitos que parecem cristãos conscienciosos, ou seja, de consciência, responsáveis, cuidadosos, são pelo orgulho e estima própria impedidos de ir em particular àqueles que eles julgam estar em erro para tratarem do caso no Espírito de Cristo e orarem uns pelos outros. Contendas, discórdias e processos, veja irmãos, processos entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Quando o irmão White escreve sobre processos entre irmãos, a palavra original do inglês é lawsuits, que significa ações judiciais. E aqui tanto faz se são ações judiciais de um membro contra a igreja ou da igreja contra um membro. Ambos os casos representam uma desgraça para a causa da verdade. Ellen White continua dizendo o seguinte: os que enveredam por esse procedimento expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos e fazem que triunfe a causa dos poderes das trevas. Dilaceram de novo as feridas de Cristo, expondo a ignomínia, ou seja, a desonra, a vergonha. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Além de toda a desgraça e vergonha trazida sobre as famílias e sobre a igreja, a contenda é um dos fatores que tem atrasado o retorno de Jesus. Veja, é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Para que Cristo volte, o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo. Mas para que o Evangelho seja pregado a todo mundo, precisamos da chuva serôdia. Mas para que a chuva serôdia seja derramada, precisamos nos santificar, o que inclui eliminar a contenda que existe entre nós, o que inclui eliminar o hábito de falar mal uns dos outros. Inveja, malícia, ruins suspeitas, maledicências, cobiça, são embaraços que o cristão deve pôr de lado se quiser correr com êxito a carreira para a imortalidade. Quando falo que devemos fugir da maledicência, será que estou defendendo a omissão diante dos erros? De forma alguma. Deixar de advertir alguém que está em pecado é repetir as mesmas palavras de Caim quando ele disse: sou eu guardador do meu irmão? Não tem nada a ver com isso? Deixa o irmão lá, deixa que ele se vire com Deus. Irmãos, me esquivar de repreender me coloca em sério perigo. Tem os servos de Cristo o dever, ou seja, a obrigação de mostrar aos que assim erram o seu perigo. Aqueles que destroem o efeito da advertência, cegando os olhos aos pecadores ante o caráter e resultados verdadeiros do pecado, muitas vezes se gabam de que assim dão provas de amor. Estão, porém, agindo diretamente no sentido de opor-se ao Espírito Santo de Deus e estorvar-lhe a obra, ou seja, estão atrapalhando a obra do Espírito Santo. Estão acalentando o pecador para que descanse à beira da destruição. Estão se fazendo participantes de sua culpa e incorrendo em terrível responsabilidade pela sua impenitência. Muitos têm descido à ruína como resultado desta falsa e enganosa simpatia. Amor que não repreende, irmãos, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de amor. Veja como o comentário bíblico adventista apresenta essa questão.
O ministério necessita de homens que não atenuarão, ou seja, não tornarão suave, não diminuirão a gravidade, não atenuarão ou desculparão o pecado, nem evitem reprovar o mal. Esses são homens que, enquanto lidam com o mal na igreja, são constrangidos pelo amor de Cristo. Passar por alto o pecado nunca é uma demonstração de amor. Algumas vezes, o amor precisa ser severo. O amor na igreja não significa a exibição de piedade e longanimidade para com os membros obstinados à custa da integridade da igreja ou da segurança de outros membros. Considerar amor como algo sempre necessariamente brando é identificá-lo com fraqueza, falta de iniciativa, de vigor e de coragem. O amor do ministro por seu povo significa mais que um sentimento de terna emoção, significa também uma atitude contínua de preocupação pelo bem-estar, alegria, pelo crescimento espiritual, tristeza pelos pecados, liderança forte e coragem firme e inabalável quando o inimigo das almas tenta espalhar o rebanho. Paulo, como ministro do Evangelho Eterno, estava preparado para passar por qualquer sofrimento, até o sacrifício da própria vida pela salvação de outros. Nada há de fraco ou efeminado sobre o seu amor. Jesus e Paulo não revestiram o amor com sentimentalismo doentio. Os dois revelaram a capacidade para realizações difíceis e nobres e força para vencer o mal em qualquer forma que se apresentasse para atacar a igreja. Portanto, irmãos, não estou defendendo a omissão diante dos erros, mas a forma correta de se lidar com os erros. E falar mal uns dos outros em nossas rodas de conversas absolutamente não é a maneira certa de lidar com os erros. Essas pessoas imaginativas, críticas, curar-se-iam muitas vezes desse hábito se dirigissem diretamente à pessoa que pensam estar errada. Veja, não é recomendada a omissão, mas o devido tratamento com os que julgamos estar em erro. Isto seria tão desagradável, ou seja, ir falar diretamente com a pessoa seria tão constrangedor, que abandonariam suas ideias, de preferência ir ter com elas. Mas é mais fácil deixar a língua trabalhar livremente acerca deste e daquele quando o acusado não está presente. Temos que admitir, é muito mais confortável para nós falar das pessoas pelas costas. Por isso, geralmente as pessoas que falam mal pelas costas se recusam a dialogar com aquele de quem estão falando. Mas o caminho largo e fácil não é o que conduz à vida eterna. Infelizmente, há membros da igreja que falam mal de pastores pelas costas, quando têm a possibilidade e a liberdade de conversar diretamente com eles. Irmão, fale com o pastor. Se é o pastor do seu distrito, ótimo, ele está bem perto de você. Se for um pastor de outra instância, da associação, da união, quem sabe da divisão, escreva um e-mail, uma carta, envie uma mensagem cortês, respeitosa, ainda que precise repreender. Falar do pastor pelas costas dele não vai ajudar em absolutamente nada. Não ajuda você, não ajuda o pastor, não ajuda a igreja, não ajuda ninguém. Além de não ajudar, atrapalha, pois essa conduta representa o próprio espírito do diabo. Infelizmente, também há pastores que falam mal de membros pelas costas quando têm a possibilidade e a liberdade total de conversar diretamente com eles. Pastor, fale com o membro. Se é um membro do seu distrito, ótimo, ele está bem perto de você. Se for um membro de outro distrito, de outro campo, não pense como Caim dizendo, eu não sou pastor dessa pessoa. Mas escreva um e-mail, escreva uma carta, envie uma mensagem cortês, respeitosa, ainda que precise repreender. Falar do membro pelas costas dele não vai ajudar absolutamente nada. Não ajuda você, não ajuda o membro, não ajuda a igreja, não ajuda ninguém. Além de não ajudar, atrapalha, pois essa conduta representa o próprio espírito do diabo. E em nossos dias, mais do que em qualquer outro tempo, não temos desculpas para fugir ao nosso dever, pois por meio da tecnologia moderna, nós temos acesso a quase qualquer pessoa deste planeta. E se há alguém a quem não temos acesso, o assunto deve ser encerrado. Apenas ore. O hábito de criticar as faltas de outros deve ser reprovado como obra do diabo. Oxalá que, movido pelo temor de Deus e amor dos irmãos, cada qual feche os ouvidos aos mexericos e acusações, apontando ao acusador os ensinos da palavra de Deus. Seja ele admoestado a obedecer às Escrituras, levando sua queixa diretamente às pessoas que supõem falta. Esta maneira de agir generalizada na igreja daria em resultado uma plenitude de luz e bênção, fechando a porta a um dilúvio de males. Imagine como o mundo olharia para os adventistas do sétimo dia se todos nós, membros, líderes e pastores, agíssemos de acordo com os princípios da palavra de Deus também neste aspecto. Estaríamos dando ao mundo uma prova de amor muito maior do que a que supomos dar, fazendo obras de caridade, coisas que até mesmo ateus e satanistas fazem.
Que testemunho daríamos a um mundo que está fundado na lama do pecado, que se alimenta vorazmente de fofocas, boatos, calúnias, difamações, intrigas por meio de jornais, novelas, filmes, sites, revistas, programas de TV? As pessoas olhariam para nós e então veriam a luz no mundo de trevas, sentiriam o sabor do verdadeiro sal da terra. Elas diriam assim: olha para os adventistas, como eles são diferentes. Eles se amam verdadeiramente. É evidente que eles não toleram o pecado, não se omitem diante dos erros, eles repreendem uns aos outros com firmeza, mas com uma bondade, um respeito, um amor que não conseguimos entender. E sabe o que mais? Eles não falam mal uns dos outros, eles estão sempre tentando ajudar uns aos outros. Se você conhecer um adventista, pode ficar absolutamente tranquilo, ele nunca falará mal de você pelas suas costas. Que testemunho seria, irmãos? Nisso veria o amor de Jesus refletido em nós. Se um irmão se desvia, é então a ocasião de nele mostrardes vosso real interesse e de ter com ele, de que forma? Bondosamente, orai com ele e por ele, lembrados do preço infinito que Cristo pagou por sua redenção. Deste modo, podereis salvar da morte uma alma. Alguns têm o costume de dizer assim: eu chamo o pecado pelo nome mesmo. E ao tratar com os erros dos outros, agem de forma impulsiva, agressiva, demonstrando presunção. Muitas vezes são irônicos, sarcásticos, debochados e acreditam verdadeiramente que estão fazendo a obra de Cristo. Mas o espírito agressivo e refletido, irônico, sarcástico e arrogante, não é o espírito de Cristo, mas do próprio diabo. Mas muitos justificam sua falta de mansidão e domínio próprio, citando profetas bíblicos e reformadores que denunciaram o pecado de forma direta, incisiva e por vezes dura. Mas o que Deus espera de nós hoje? Veja. Pessoas severas e propensas a censurar desculpam-se às vezes ou procuram justificar a sua falta de cortesia cristã, porque muitos reformadores manifestaram esse mesmo espírito e alegam que a obra do presente tempo exige espírito idêntico, mas tal não é o caso. Um espírito manso e sob perfeito controle ajusta-se melhor a qualquer meio, mesmo na companhia dos mais rudes. Zelo imprudente não beneficia ninguém. Deus não escolheu os reformadores porque fossem impetuosos e ávidos dominadores. Aceitou-os tal qual eram, a despeito desses traços de caráter. Ter-lhes-ia, porém, imposto responsabilidades 10 vezes maiores, se tivessem sido humildes e subordinados sempre o espírito ao controle da razão. Embora os ministros de Cristo devam denunciar o pecado e a impiedade, a impureza e a hipocrisia, embora algumas vezes sejam chamados a condenar o pecado entre os mais elevados, bem como entre os humildes, expondo-lhes que a indignação de Deus cairá sobre os transgressores de sua lei. Por outro lado, não lhes compete ser dominadores ou tirânicos. Devem antes manifestar bondade e amor, uma disposição para salvar e não para destruir. Embora o amor nos leve algumas vezes a repreender de maneira mais severa, pois o amor não é necessariamente sempre brando, como vimos, essa severidade sempre será temperada com respeito pela pessoa, com preocupação sincera e amor. Cristo também repreendeu com severidade, mas sua voz embargava. Ele tinha lágrimas na voz quando emitia suas esmagadoras repreensões. E ter esse espírito de Cristo é uma das grandes provas de conversão. A legítima conversão se manifesta numa mudança do coração, pensamentos e intenções, pela renúncia de maus costumes, pela renúncia de mexericos, ciúme e desobediência. Se abrigardes o orgulho, o amor próprio, o desejo de supremacia, vanglória, ambição egoísta, murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia, não tendes Cristo em vosso coração. Não nos enganemos. Se a maledicência está em nossos lábios, é porque Cristo não está em nosso coração. Veja o que a Bíblia diz. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração. A religião desse é vã, ou seja, é uma religião inútil. Quero repetir o que eu disse anteriormente. Grave isso. Se a maledicência está em nossos lábios, é porque Cristo não está no nosso coração. Podemos negar a Cristo por falar em contrário da verdade, por falar mal dos outros, por conversas e gracejos tolos ou por palavras ociosas. Quando falamos de negar a Cristo, automaticamente lembramos de quem? De Pedro. A dor que Pedro sentiu não foi apenas por ter dito que não conhecia Jesus, mas por algo muito mais sério. A fim de ocultar o que na verdade sentia, Pedro procurou unir-se aos perseguidores de Jesus em seus intempestivos gracejos.
Esta foi a causa da profunda tristeza que Pedro sentiu e que o levou a chorar amargamente. Ele não apenas dizia que não conhecia Jesus, mas, para dar crédito às suas palavras, ele passou a zombar de Jesus junto com os demais. Você pode me dizer, mas Leandro, eu jamais farei isso com Jesus. Será? Veja o que Jesus disse. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E o mesmo Jesus aconselha. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Vamos ler isso de outro jeito? Tudo o que vós não quereis que os homens vos façam, não fazei-lhe também vós. Se você não gosta que falem mal de você, então não fale mal dos outros. Veja a instrução bíblica. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Como eu disse no início, ficamos aborrecidos quando alguém fala mal de nós, mas consideramos aceitável quando nós falamos mal dos outros? Uma coisa que não percebemos, irmãos, é que quanto mais nos demoramos em pensar e comentar os defeitos dos outros, vamos sendo transformados por esta contemplação. Há pessoas que, por focarem tanto nos defeitos dos outros, acabam ficando com a alma cheia de amargura, deprimidos, desanimados. Então alguém poderia questionar, mas Leandro, significa então que, por exemplo, numa comissão de nomeações, ou numa comissão para disciplinar ou remover um membro, nós não devemos fazer as nossas observações? Irmãos, em primeiro lugar, a comissão da igreja é uma reunião sigilosa. O que é deliberado ali dentro deve ficar ali dentro. Apenas as decisões são divulgadas, não as deliberações. Vazar comentários de comissão é uma falta gravíssima. Comissão da igreja não é roda de fofoca, mas uma reunião séria em prol do crescimento espiritual da igreja. Pena que muitos a consideram de forma tão leviana. No caso de nomeações, a comissão é o lugar apropriado para observações tais como: olha, irmãos, eu creio que o nome indicado tem esse impedimento para assumir a função. E ponto final. O próximo passo é trabalhar para trazer esse irmão de volta ao caminho certo e não simplesmente dizer, ele não serve para o cargo. Alguém tem outra indicação? Quem sabe o problema possa ser rapidamente resolvido, de forma que aquele irmão possa ainda assumir aquela função. Por isso é tão importante que nossas comissões de nomeação não sejam tão apressadas, pois ali se está escolhendo aqueles que conduzirão a igreja no ano seguinte. Em casos de comissão para disciplina ou remoção de membros, as observações também devem ser simples e diretas e objetivas como: olha, irmãos, estamos propondo a disciplina desse irmão ou a exclusão desse membro por esta razão. E ponto final. O próximo passo é traçar planos para trazer esse irmão de volta ao caminho certo e não simplesmente dizer, está votado, vamos passar para o próximo assunto. Meus irmãos, comissão de igreja é lugar para observações breves, objetivas e diretas. Não é lugar para dissecar o caráter dos irmãos, não é lugar para demorar-se nas falhas de uma pessoa, não é lugar de fofocas. E tais observações devem ser feitas com espírito de profundo respeito pela pessoa e de profunda tristeza, além da disposição sincera de resgatar estes que estão em erro. E se um membro ou líder da igreja, por exemplo, vier a cometer um crime como roubo, estupro, assédio moral ou sexual, assassinato, entre outros, devemos nos omitir? Devemos ficar calados para não falar mal do irmão e para não expor a igreja? Certamente devemos denunciar. Em primeiro lugar, denunciar as instâncias superiores da igreja para que as medidas cabíveis sejam tomadas e os órgãos competentes sejam acionados. Porém, uma vez feita a denúncia, qual seria a utilidade de ficar comentando e comentando e comentando e divulgando e espalhando para todos os cantos da terra aquele caso? Entende a diferença? Não estou defendendo a omissão, mas a correta maneira de lidar com essas questões. As medidas cabíveis foram tomadas? Pronto. Não há razão para tornar isso objeto de nossas constantes conversações. Diante de tudo que vimos até aqui, o que devemos fazer então? Em primeiro lugar, cultive o hábito de falar bem das pessoas. Sabe quando você vai a uma entrevista de emprego? O entrevistador diz assim, me fale 3 qualidades suas. Essa é fácil, respondemos prontamente. Mas quando ele diz assim, agora me fale 3 defeitos. Que luta, irmãos. Que dificuldade responder essa pergunta. Não queremos ficar mal diante do entrevistador, então procuramos citar defeitos que na realidade podem ser qualidades até. Eu sou muito exigente. Eu sou perfeccionista em tudo que eu faço. Eu trabalho demais. É tão difícil falar dos meus próprios defeitos, mas tão fácil falar dos defeitos dos outros. É tão fácil falar das minhas próprias qualidades, mas tão difícil falar das qualidades dos outros. Por que as coisas são assim? Fale das qualidades dos irmãos. Inclusive, você e eu estamos liberados para falar bem das pessoas pelas costas delas à vontade. É tão gratificante quando descobrimos que alguém falou bem de nós, concorda?
É essa mesma sensação agradável que sentem aqueles de quem nós falamos bem quando eles descobrem. Cultivai o hábito de falar bem do próximo. Detende-vos sobre as boas qualidades daqueles com quem estáis associados e olhai o menos possível para seus erros e fraquezas. Quando sois tentados a queixar-vos do que alguém disse ou fez, louvai alguma coisa na vida ou caráter dessa pessoa. Algo positivo na pessoa? Comente isso sem dó, mesmo pelas costas. Se você não está disposto a isso, ou então se você não enxerga nada de positivo em alguém, então não comente nada, a menos que seja com ela própria e no espírito correto. É fácil agir assim? Não. Mas será que a graça de Cristo pode fazer de nós pessoas assim? Cristo tem poder para isso? Duvidar que o poder de Cristo pode fazer qualquer coisa em minha vida, até o que parece impossível, é uma grande blasfêmia contra Ele. Então, não fale mal dos outros e procure falar bem das pessoas. Além disso, evite ouvir pessoas falando mal dos outros. Alguns dizem assim, olha, eu não falo mal dos outros. Quando alguém vem falar alguma coisa, eu não digo nada, eu só fico escutando. Porém, veja a advertência. Quando estáis reunidos uns com os outros, guardai vossas palavras. Seja a vossa conversação de tal natureza que não preciseis arrepender-vos dela. Se cai uma palavra que seja nociva ao caráter de vosso amigo ou irmão, ou seja, se alguém começar a falar mal de um irmão, não animeis a maledicência. Ela é obra do inimigo. Não animeis nenhuma pessoa tentada a falar-vos sobre ressentimentos de um irmão ou amigo. Dizei-lhes que não desejais ouvir suas palavras de censura e maledicência, porque vosso conselheiro, Jesus, vos diz em sua palavra que se deixardes de provocar lutas e vos tornardes pacificadores, sereis bem-aventurados. Dizei-lhes que essa é a bênção que ansiais receber. Se você diz, eu não falo mal das pessoas, quando alguém vem falar, eu só escuto. Repense essa questão. Encontre uma maneira de impedir que a pessoa continue, procure desviar o assunto ou simplesmente diga a ela que não tem interesse em ouvir essas coisas. Se como crianças recém-nascidas desejais o genuíno leite da palavra, para que por ele vos seja dado crescimento, não tereis apetite para participar de um prato de maledicência, mas todo alimento desta natureza será imediatamente rejeitado, pois os que provaram que o Senhor é bondoso não podem participar do manjar da tolice, da insensatez e da calúnia. Eles dirão resolutamente, leve esse prato embora. Não quero comer semelhante alimento. Ele não é o pão do céu. Isto é comer e beber o próprio espírito do diabo. Isso é forte, irmãos. Quando se aproximam de vós os que vivem para conversar e que se acham preparados e equipados para dizer, conte e nós contaremos. Detende-vos a pensar se a conversação proporcionará auxílio e eficiência espirituais. Não devemos ser mexeriqueiros, bisbilhoteiros ou boateiros. Temos de prestar contas a Deus do que dizemos. Seremos levados a juízo por nossas palavras precipitadas, que não fazem bem para quem fala ou para quem ouve. Que advertência forte! A prática da maledicência representa o comer e beber o próprio espírito do diabo. E muitos que mantêm esse costume afirmam ter o Espírito de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte antes que seja tarde demais. Não fale mal de pessoa alguma, não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale. Se alguém fala mal em sua presença, restrinja-o. Recuse ouvi-lo, embora suas maneiras possam ser agradáveis e seus acentos suaves. Ele pode professar amizade e, todavia, revelar segredos apunhalando a pessoa pelas costas. Resolutamente recuse-se a ouvi-lo. Pense um pouco. Se uma pessoa tem o costume de falar mal dos outros comigo, qual a possibilidade de que essa mesma pessoa fale mal de mim para os outros? Você percebe? A maledicência faz com que as pessoas percam a confiança umas nas outras. Sempre fica aquela preocupação assim, do jeito que ela fala mal dos outros, será que ela fala mal de mim também? Irmãos, nada pode ser mais prejudicial aos nossos relacionamentos do que a desconfiança. Que mundo de vantagarelice seria evitado se todo homem se lembrasse de que aqueles que lhe contam as faltas dos outros, com a mesma prontidão, publicarão as faltas dele em si apresentando oportunidade. Isso é tão sério, amigos, que o próprio apóstolo Paulo orientou os coríntios da seguinte forma: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou seja, que tem o hábito de falar mal dos outros, ou beberrão, ou roubador. É um grande perigo nos associarmos a uma pessoa que tem o costume de falar mal dos outros. Não apenas porque em algum momento essa pessoa poderá falar mal de nós também, mas porque por meio dessa associação podemos ser gradativamente transformados à semelhança dela.
E quando nos demoramos nas falhas dos outros, nos defeitos de caráter das pessoas, quando temos o costume de gastar tempo comentando e comentando e comentando sobre os erros de A ou B, gradativamente somos transformados por esta contemplação. Ou seja, passamos a desenvolver os mesmos defeitos, sem nos darmos conta disso. Não fale mal dos outros. Não aceite ouvir pessoas falando mal dos outros. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale. Lembremos sempre que em breve teremos que comparecer diante do tribunal divino e que todas as nossas palavras estão minuciosamente sendo anotadas nos livros do céu. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se o hábito de falar mal dos outros ou de ouvir pessoas falando mal dos outros não for vencido, irmãos, podemos perder completamente a esperança do céu. Então alguém poderia dizer, mas Leandro, no céu vai ser diferente, tudo lá é perfeito, não tem nada para falar mal lá. Irmãos, em relação às pessoas que têm o costume de vigiar os erros dos outros, de procurar defeitos, policiar as pessoas para criticá-las e divulgar suas falhas, Ellen White advertiu o seguinte: vi que alguns estão secando espiritualmente. Têm vivido por algum tempo a observar a fim de manter os irmãos direitos, observando toda falta para então os meter em dificuldades. Veja que não é para ajudar o irmão, mas para metê-lo em dificuldades. E enquanto isso fazem, a mente não está em Deus, nem no céu ou na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja. Aonde? Nos outros. A menos que se reformem, aqui nessa terra, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. O vício da maledicência nos torna tão dependentes que mesmo que tudo esteja bem, temos uma necessidade incontrolável de encontrar algo de ruim para tornar o tema de nossas conversações. E isso nos levará a encontrar defeitos até onde há perfeição, ou seja, no próprio Jesus. Por isso, quem serão os que estarão no céu? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Eu quero estar no céu um dia. E sei que você também quer. Eu tenho muitas lutas a enfrentar contra minhas próprias deficiências de caráter. Eu sei que você também tem. Mas eu sei que se nós permitirmos, se nos mantivermos ligados a Cristo, se fizermos da Bíblia e da oração o nosso alimento diário, se formos submissos à vontade de Deus, se nos esforçarmos para vencer esse hábito de falar mal dos outros, o Espírito Santo fará a obra de transformação em nossa vida e imprimirá em nós o caráter de Cristo, a ponto de podermos dizer como Paulo, não sou eu mais quem está vivendo aqui, é Cristo que está vivendo em mim. A Bíblia apresenta nosso Salvador Jesus Cristo como aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória. O ser humano não foi deixado sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação, tal deveria ser a obra da redenção. E lembre-se que não há nada que Deus não possa fazer, ainda que pareça impossível para nós. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Amém! Louvado seja o Senhor por isso. A solução para mim e a solução para você. Para finalizarmos, ainda há uma pergunta que você pode estar fazendo a si mesmo. E se alguém está falando mal de mim, o que eu faço? Bom, se for possível, procure a pessoa que está falando mal de você e, cordialmente, tente esclarecer as coisas. Caso não seja possível, porque você não tem acesso àquela pessoa ou porque o acusador se recusa a conversar, o que geralmente acontece com quem costuma falar pelas costas, silencie e siga a sua vida. Se você estiver em paz com Deus, repito, se você estiver em paz com Deus, deixe o caso com seu advogado Jesus. Podem destruir a sua reputação, mas não podem tocar no seu caráter. Lembre-se de José e Daniel. Um foi preso injustamente, o outro quase foi morto injustamente, mas com suas consciências em paz, deixaram o caso nas mãos daquele que julga justamente. Aqueles que se volvem para ele em busca de refúgio, Jesus ergue acima das acusações e da contenda das línguas. Nem homem, nem anjo mau algum podem comprometê-los. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o Espírito na palavra de Deus. Se sois maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com cólera,
Repeti a vós mesmos as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quero destacar a frase acusados injustamente. Pessoas podem estar falando mal de mim de maneira injusta. Porém, há casos em que o que estão falando de mim é verdade. Isso não justifica a maledicência, mas se ela está fundamentada em verdades a meu respeito, não devo entrar em contendas, não devo tentar me justificar e muito menos me fazer de vítima. Devo refletir e me corrigir. Por exemplo, algumas pessoas se queixam assim: irmãos, estão falando mal de mim pelas costas, dizendo até que estou traindo minha esposa. Eu pergunto, você está? E não me refiro apenas a ir para a cama com outra mulher, há formas mais sutis de traição. Ou você de repente não está evitando a aparência do mal. Então, você está traindo a sua esposa? Se não está, não se preocupe, siga com sua vida. Mas se está, não se faça de vítima. A vítima é sua esposa, a vítima é a igreja do Senhor que está sendo envergonhada por sua atitude. Não se vitimize, corrija-se. Outros dizem assim: irmão, estão falando mal de mim pelas costas, dizendo até que desviei dinheiro dos cofres da igreja. Você fez isso? Se não fez, não se preocupe, siga com sua vida. Mas se a acusação é verdadeira, então não se faça de vítima. A vítima foi a igreja do Senhor que foi envergonhada pela sua atitude. Vítimas são todas as pessoas que direta ou indiretamente seriam beneficiadas por este recurso que você desviou. Então devolva o que você pegou e não se vitimize, se corrija. Outros ainda podem dizer assim: irmãos, estão falando mal de mim pelas costas, dizendo que sou uma pessoa mal educada, que sou uma pessoa grosseira, que trato mal os outros. Você é assim? Se não é, não se preocupe, siga a sua vida. Mas se você é, não se faça de vítima. As vítimas são as pessoas que foram alvo das suas atitudes grosseiras. A vítima é a igreja do Senhor que é envergonhada por este comportamento de um de seus membros. Então não se faça de vítima, se corrija. Então repito, se o que falam de você é mentira, não se preocupe. Se for possível, procure o acusador para um diálogo cordial e sereno para que haja esclarecimento. Depois siga com a sua vida, dando um bom exemplo onde quer que esteja, evitando a aparência do mal. Mas se o que falam de você é verdade, irmão, não se faça de vítima, se corrija. Não podemos ser pessoas que fazem mal aos outros e depois se escondem por trás de uma capa de não me julgue, ou então de falar mal das pessoas é pecado, hein, irmão? Lembre-se que a maledicência é tão grave quanto o pecado que pode ter suscitado a maledicência. Podemos esperar que circulem relatos falsos a nosso respeito, mas se seguirmos um procedimento reto, se nos mantivermos indiferentes a essas coisas, outros também assim ficarão. Deixemos com Deus o cuidado de nossa reputação. A calúnia pode arrefecer, ou seja, pode esfriar pela nossa maneira de viver. Não arrefece, não esfria mediante palavras indignadas. Que nossa grande ansiedade seja no sentido de agir no temor de Deus e mostrar por nossa conduta que essas acusações são falsas. Ninguém pode prejudicar nosso caráter tanto quanto nós mesmos. São as árvores raquíticas e as casas abaladas que precisam ser constantemente esteadas, ou seja, escoradas, apoiadas. Se nos mostramos muito ansiosos por proteger nossa reputação contra ataques de fora, damos a impressão de que ela não é sem culpa diante de Deus e que, portanto, precisa ser constantemente escorada. Se estivermos em paz com Deus, não teremos razão para ansiedade, desespero, muito menos para retaliações quando falam mal de nós. Você então pode me dizer: para você é fácil falar, né, Leandro? Você não sabe o que é que eu tenho passado, você não sabe o que é ser difamado, caluniado, chamado de coisas horríveis, você não sabe o que é ser perseguido. Irmão, ser perseguido realmente eu não sei o que é. Na verdade, nenhum de nós sabe. Vivemos numa sociedade tão sensível, tão mimada, tão destituída de resiliência, que qualquer coisa, por mais ínfima que seja, já é vista como ofensa e perseguição. Se uma pessoa se sente perseguida simplesmente porque falam mal dela, como será quando, além de falarem mal, estiverem tentando matá-la? Não temos a mínima ideia do que é verdadeiramente uma perseguição, mas ela virá em breve, e quando chegar, sentiremos saudades do tempo em que éramos apenas caluniados. Então realmente não sei o que é ser perseguido. Agora, você acha que nunca fui caluniado? Difamado, criticado? Acha que nunca fui chamado de coisas horríveis? Que nunca espalharam mentiras a meu respeito? Acha que nunca passei pela experiência dolorosa de descobrir que alguém que eu considerava muito estava falando mal de mim e do meu ministério pelas minhas costas? Você acha realmente que eu nunca passei por nada disso? Pense melhor. Não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. O inimigo que mais carecemos temer é o próprio eu. Nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos.
Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. De minha parte, procuro dar um bom testemunho para, em primeiro lugar, honrar o meu Criador. E também para não trazer vergonha à minha família de sangue e minha família espiritual. Então minha preocupação não é se serei difamado, se serei caluniado, se serei mal falado pelos outros. Minha preocupação é que eu não difame, é que eu não calunie, é que eu não fale mal dos outros. Minha preocupação não é se serei perseguido. Minha preocupação é que eu não seja o perseguidor. Quanto puderdes, removei toda causa de mal entendido. Evitai a aparência do mal. Veja, muitas vezes estão falando algo de nós que não é verdade, mas podemos estar dando motivos para isso. Então temos que analisar estas coisas. Se não estamos dando motivo, seguimos a vida e deixemos o caso com Deus. Algumas pessoas dizem, não olhe para mim, olhe para Cristo. Essa é uma frase que nos deixa bastante confortáveis, concorda? Obviamente as pessoas devem olhar para Cristo, irmãos. Mas como verão se Ele é invisível? Quando aqueles que não têm luz quiserem vê-lo, para quem olharão? Ora, para os que se dizem seguidores, para os que se dizem representantes de Cristo, para os cristãos. Aqueles que não têm luz procurarão Cristo nos cristãos. E o que verão em nós? Cristo. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus tinha todo o direito de se revoltar, de falar mal das pessoas, já que ele foi o único ser humano perfeito que pisou nesta terra. Mas ele não veio a este mundo para se defender. Veio para representar perfeitamente o caráter do Pai e para nos defender e nos salvar do pecado. Justamente por não ter se defendido é que Jesus pôde nos defender. Talvez nunca venhamos a saber até ao juízo a influência de um procedimento bondoso, cortês para com os incoerentes, desarrazoados e indignos. Se depois de uma série de provocações e injustiças da parte deles, ainda os tratais como faríeis a uma pessoa inocente, esforçando-vos mesmo para lhes mostrar especiais atos de bondade, então desempenhastes o papel de um cristão. O verdadeiro cristianismo não é demonstrado meramente na frequência aos cultos ou na mera realização de obras de caridade, ou na participação em eventos, muito menos nas cantorias infindáveis e no êxtase emocional que elas provocam. O verdadeiro cristianismo se demonstra no desenvolvimento das características do fruto do Espírito, na transformação diária do temperamento e do caráter. Transformação esta que necessariamente se refletirá numa mudança em nosso exterior. Que a nossa oração seja a mesma que nossa querida irmã Ellen White fez um dia. Ajuda-me, ó Deus, a resistir à tentação, a expulsar do coração todo amargor e ira e maledicência. Dá-me tua mansidão, tua humildade, tua longanimidade e teu amor. Você crê que Cristo responde positivamente a esta oração? Crê que Ele tem poder para realizar isso em nossa vida? Eu creio. E eu quero isso. E não apenas quero, eu preciso disso. E vou lutar a cada dia por isso. Vamos lutar juntos? Firmemos um propósito neste momento. A partir de hoje fugirei da maledicência. Será uma batalha diária e constante. Um mau hábito acariciado e arraigado só pode ser desfeito com muito esforço, jejum e oração. Mas se nos mantivermos firmes neste propósito e diariamente buscarmos ao Senhor por meio do estudo diligente das Escrituras e clamarmos a Ele por meio da oração constante, receberemos o poder que necessitamos para sermos finalmente vencedores. Que o Senhor te abençoe. Amém.